Você tem um familiar que não conhece o Senhor Jesus ainda? Ou talvez alguém da sua família que se desviou dos caminhos do Senhor e hoje está perdido nas coisas do mundo? Hoje nós vamos ter um tempo de oração e nós queremos orar por essas pessoas. Junte-se a nós nesse nosso tempo de oração. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo, satisfação novamente estarmos juntos aqui para hoje orarmos ao Senhor. Nós queremos colocar diante do Senhor as nossas petições, aquilo que nós precisamos, aquilo que está no fundo do nosso coração. E eu convido você a se juntar a nós nesse nosso tempo de oração aqui na presença do Senhor. Hoje pela manhã eu estava lendo a palavra de Deus, meditando nas Escrituras e me deparei novamente com a história de Saulo, que mais tarde depois se transformou em Paulo. E é impressionante o que Deus fez na vida daquele homem, não é verdade? A palavra de Deus nos diz que participou do assassinato de Estevão, o primeiro mártir da igreja que está registrado no livro de Atos. E Saulo estava lá. As pessoas que apedrejaram Estevão deixavam as suas vestes, as suas roupas ali junto de Saulo, ou seja, ele estava organizando aquele momento que foi a matança de Estevão, né? Em Atos capítulo 8, versículo 1, também nos diz que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele não só organizou aquilo ali, ele participou daquilo e ele consentia com aquilo. Agora, veja só o que diz Atos capítulo 8, versículo 3, isso aqui é chocante. A palavra de Deus diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja. Saulo queria destruir a igreja. E o texto continua dizendo assim: indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Ele era um homem terrível. Saulo era um homem terrível, ele queria destruir a igreja e ele tinha autorização para levar as pessoas, perseguir os cristãos, os crentes, levar eles e entregar eles na prisão. Era uma coisa terrível. Esse homem tinha uma raiva no coração dele, um ódio no coração dele. Pelo menos é o que parece aqui, né? Porque o texto diz que ele queria destruir a igreja, né? Talvez você tenha um familiar assim, né? Alguém que não conhece o Senhor Jesus, mas parece que tem raiva dos crentes, né? Parece que tem raiva da palavra de Deus, não gosta quando se fala de Jesus, não gosta que se fala das coisas de Deus. Ou talvez você tenha um familiar que tenha se desviado. Antes era crente, mas hoje vive xingando os crentes, vive falando mal dos cristãos, das igrejas, dos pastores, da palavra de Deus, da Bíblia. Talvez você viva essa realidade. Eu quero convidar você para nós hoje juntos orarmos e intercedermos por essa vida. Orarmos por esse seu familiar, por essa pessoa que você conhece. Pode ser o seu esposo, pode ser sua esposa, um filho que se desviou dos caminhos do Senhor. Talvez um pai, uma mãe que ainda não se converteu a Cristo. Vamos orar e interceder por eles. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é importante que você clame ao Senhor e coloque isso diante de Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, recém tinha me convertido a Cristo, estava frequentando a igreja, e eu orava pelos meus pais, para que eles se convertessem a Cristo também, que eles conhecessem o Senhor Jesus. E eu me lembro que eu orava pelo meu pai, e às vezes 1 ou 2 dias depois, o meu pai vinha e falava para mim e dizia: olha, hoje eu conheci uma pessoa que é dessa tua religião, ele dizia, usando aqueles termos dele, né? Que é dessa tua religião. Ele estava me falando umas coisas da Bíblia lá, e eu percebia claramente que era o Espírito Santo que tinha levado aquela pessoa lá para falar do amor de Jesus para o meu pai. E fazia isso por quê? Porque eu estava lá orando, clamando ao Senhor pela vida dele. E o Espírito Santo faz isso. Ele usa pessoas, ele usa circunstâncias, ele usa qualquer coisa para tocar no coração de uma pessoa que ainda não o conhece. E a palavra de Deus diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Então vamos orar por esses familiares. Aí você pode dizer assim: pastor, mas você não conhece meu pai, tu não conhece meu filho, você não conhece meu marido, minha esposa. É verdade, eu posso não conhecê-los. E você pode achar nesse momento que é impossível que eles se convertam, pois um homem como Saulo acabou por se converter a Cristo. E eu quero ler esse texto que fala da sua conversão. Olha só o que diz Atos capítulo 9, versículo 1 a 6. Diz assim:
Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, crentes em Cristo Jesus, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Veja só, ele pediu autorização para os líderes religiosos da sua época para prender os crentes. E olha o que o texto continua dizendo. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou a seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem é você? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se, entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Saulo, quando estava indo para Damasco para perseguir os cristãos, ele vê uma luz, cai por terra e Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele pergunta: quem é o Senhor? E Jesus se declara: eu sou Jesus o Nazareno, aquele que você está a perseguir. Quando você persegue um desses crentes, um desses cristãos, você está perseguindo a mim, Saulo. E naquele momento a sua vida foi transformada, foi modificada. Deus pode mudar a vida de quem quer que seja. Creia nisso, meu irmão. Deus pode mudar a vida desse seu familiar que está afastado dos caminhos do Senhor, desviado dos caminhos do Senhor. Ele pode fazer isso. Ele fez isso com Saulo e transformou Saulo num grande pregador da palavra de Deus. Alguém que foi usado poderosamente pelo Senhor, inclusive para escrever boa parte dos livros do Novo Testamento, né? Que maravilha! Um homem que levou o evangelho para a Europa, que levou o evangelho para o Ocidente, um homem que foi o apóstolo dos gentios. Ele se converteu a Cristo. E esse seu familiar também pode se converter. Vamos colocar essa pessoa na presença do Senhor agora? Vamos orar juntos nesse momento. Senhor, nós queremos interceder, Senhor Deus, por cada familiar, parente, amigo, dos nossos ouvintes que estão nos acompanhando nesse vídeo, Senhor. Ó Deus, essas pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, ou que se desviaram, Senhor, de ti, que não te conhecem, Senhor. Eu quero te pedir, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor toque no coração dessa pessoa. Como o Senhor, ó Deus, tocou ali na vida de Paulo, que o Senhor toque na vida desse homem, Senhor. Que o Senhor toque na vida dessa mulher, desse jovem, Senhor. Que o teu Espírito venha sobre ele agora, nesse momento, onde quer que ele esteja, Senhor. E traga a ele, Senhor Deus, a sensatez. Traga a ele, ó Deus, o juízo, Senhor. Que ele possa olhar para si mesmo e perceber que ele precisa de ti, Jesus. Deus Todo-Poderoso, toca nessa vida. Liberta de todas as amarras do diabo, Senhor. Liberta, Senhor Deus, de todo vício, Senhor. Liberta de todo cárcere, Senhor, emocional, Senhor. Em nome de Jesus eu intercedo, Senhor Deus, por esse homem, por esta mulher, ó Deus, por este jovem que estão, ó Deus, perdidos. Ó Deus, em nome de Jesus, resgata, Senhor. Que o teu Espírito venha sobre eles agora e convença do pecado, da justiça e do juízo. Cremos nisso, Senhor. Cremos que o Senhor pode fazer isso, Senhor. E pedimos isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Maravilha, glória a Deus. Vamos continuar intercedendo pelos nossos amigos, nossos familiares, aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e é sempre uma alegria e um prazer estarmos juntos aqui. Fique bem, fique em paz, fique com Deus.